Atendendo à sua opinião sobre figuras como Lula da Silva ou João Lourenço, ou isso, aceitava fazer uma visita de Estado a Angola com João Lourenço, ao Brasil, convidava estes... Como é que ia decorrer a diplomacia com figuras que já defendeu que não deviam ter entrado sequer no Parlamento? Não é? No caso de O Presidente da República deve ir a todo lado, sem medo, onde houver comunidades portuguesas, porque ele é o representante das comunidades portuguesas e é o representante do país. 2, evidentemente, num Estado estrangeiro, o Presidente da República entrará nesse Estado estrangeiro se o país que o está a receber não bloquear essa entrada. E eu estou em crer que o chefe de Estado, quer angolano, quer brasileiro, saberia colocar a diferença da minha opinião política e das relações entre Estados, entre o Estado português e o Estado angolano. Aliás, Angola era uma província portuguesa, hoje é um Estado independente e, portanto, tem o dever de se dar como Estado com o Estado português, colocando o André Ventura e o João Lourenço, acima de nós está o Estado português e o Estado angolano. Mas também já disse que não deixaria Lula da Silva entrar no país, por exemplo. Mas é mais do que isso. Eu não deixaria de dizer as coisas, mesmo estando a representar o Estado português. O que aconteceu em Angola, na minha perspectiva, não é representar o Estado português. É deixarmos-nos humilhar e ajoelhar connosco o Estado português. Então, eu sou convidado numa cerimónia. Agora há pessoas que me dizem assim, até jornalistas, que me dizem, bom, aquilo era um discurso interno, para consumo interno. Vamos lá ver. Se é um discurso interno, não se convida o Presidente da República de outro país. Se é um discurso interno, eu se quiser fazer um comício, não convido o Presidente espanhol para vir ao meu comício. Eu faço o comício convosco, com os meus apoiantes e com os portugueses, que é pelos que eu estou a falar. O Presidente da República foi convidado para ir a uma cerimónia, foi em nome do Estado português, não foi como Marcelo Rebelo de Sousa, foi enquanto representante do Estado português, e houve abertamente que somos uns esclavagistas, uns opressores, fomos, e uns ladrões, que foi por nossa culpa, basicamente, que o Estado angolano está como está. Compreendo agora que... Mas sentar-se à mesa com Lula da Silva e com João Lourenço? Eu sentar-me à mesa com quem? Até podia ser uma cimeira. Olha, eu dou-lhe um exemplo. O rei de Espanha, quando ouviu o Hugo Chávez dizer-lhe que os espanhóis isto e aquilo e aquilo outro, sabe o que é que disse? Porque é que não te calas? E não teve medo, disse, porque não te calhas? E disse à frente dele. E depois... Essa era mais alargada, não é? Tinha mais gente. Depois levantou-se e sabe porque é que o fez? Para defender a Espanha. Não estou a dizer que é um exemplo, porque eu nem tenho especial simpatia. Mas defendeu o seu país, não se vergou. Ora, eu como Presidente da República faria o mesmo. Eu saía daquela cerimónia e diria aos jornalistas portugueses e angolanos e aos outros que lá estivessem o seguinte, eu estou hoje aqui a representar o Estado português, o senhor Presidente João Lourenço tem que saber isto, tem que saber que não é o Estado português nem os portugueses que são os responsáveis pelo Estado em que Angola está. É ele. E são os políticos angolanos e a corrupção angolana. 2, Portugal tem a sua dignidade e não verga nem baixa a cabeça em nenhum país do mundo onde está. Temos orgulho na nossa história. Quem não quer respeitar essa nossa história, não nos convida então para estar presentes, porque Portugal está acima de estados de alma. E atenção, eu diria, vocês verão, se eu for eleito Presidente da República, que isso vai mesmo acontecer. Quer com Angola, quer com o Brasil. Eu dou outro exemplo, para não fugir à pergunta da Francisca. Sentar-se-ia com Lula da Silva. Imagina uma cimeira bilateralmente, ibero-americana. Eu teria que o fazer. Se houvesse alguma questão... Mas receberia o Presidente brasileiro em Belém, por exemplo? Eu teria alguma dificuldade, confesso. O atual Presidente brasileiro, confesso, eu não gosto de estar com ladrões, geralmente, e portanto tenho essa dificuldade. Se tivesse em causa o Estado português, as empresas portuguesas e as comunidades portuguesas, e se tivesse que o fazer, falo-ia mantendo esta lógica, que não gosto muito de estar com ladrões. Ele próprio também não deveria muito querer estar comigo. Porém, isso é uma coisa. Outra é as relações entre Estados, que têm que ser respeitados, quer as empresas brasileiras que estão em Portugal, quer as empresas portuguesas que estão no Brasil, e nós sabemos a distinguir, e acho que saberíamos a distinguir isso. Eu, francamente, até ao fim da minha vida, eu não vou mudar a opinião que tenho do Presidente brasileiro. O Presidente brasileiro, na minha perspectiva, é um corrupto, é um ladrão. Mas foi eleito democraticamente, não constituiria também um desrespeito ao povo brasileiro? O Nicolás Maduro também foi eleito democraticamente. Também a comunidade... O Adolf Hitler também. E não é porque eu gosto deles. Nós temos valores acima disso. E os valores são a democracia, a liberdade, a transparência e a integridade. Lula da Silva não é transparente nem íntegro. Não é. E não foi absolvido. É mentira. Eu não quero agora, não vamos perder tempo com isso aqui. Não foi absolvido. Foi julgado, foi condenado e depois conseguiu, através de uma artimanha judicial procedimental, fazer que o processo voltasse à estaca zero e depois foi decretada a sua prescrição no ano seguinte. Foi isso que aconteceu. Nunca foi nem absolvido, nem foi muito menos demonstrada a sua inocência. Posto isto, como é que um Presidente da República deve lidar com isto? Garantindo a salvaguarda dos interesses portugueses, é uma coisa. Não permitindo que achincalhem os nossos valores, é outra coisa.
Vou dar o exemplo por causa de uma outra coisa que aconteceu esta semana, que foi notícia do Jornal Sol, a exposição da Gulbenkian. Da Gulbenkian, portanto, estamos a falar de uma fundação que está em Portugal e que tem um regime próprio e que tem importância própria em Portugal. Com uma exposição em que, basicamente, os brasileiros nos acusam a nós, os portugueses atuais, de sermos responsáveis pelo estado em que está o Brasil. Por causa da colonização, do tráfico de escravos e do comércio de ouro e etc. Coisas do século, portanto, XVI, XVII e etc. Ora, um presidente não pode ficar em silêncio sobre isto. Eu não ficaria. Isto vai melindrar as relações entre países. Quer dizer, então pergunto também ao contrário, e estarem sempre a chincalhar-nos não nos melindrar a nós? Então se calhar mais vale, se é para ficar melindrado, começarmos nós a defender o país e se os outros ficarem melindrados, que fiquem. Quer dizer, se defender a nossa história, a nossa integridade. Eu não estou a dizer que Portugal não cometeu erros, Portugal certamente cometeu erros, como os Estados Unidos cometeram erros e cometem, como a Inglaterra cometeu erros e cometem, como a Bélgica cometeu erros e comete, como a Espanha cometeu erros e comete. A diferença é que aí, não em todos os países, mas na maior parte, há chefes de Estado que não deixam que os seus países sejam espezinhados. Acha que alguém diria, numa cimeira com o presidente americano, que os americanos foram os responsáveis pelo estado em que está aquele país? Nunca, porque sabe que as consequências seriam imediatas. Acha que alguém, com o presidente francês ao lado, diria que a responsabilidade do que se passa no Senegal é dos franceses? Não, porque o presidente não se deixaria vergar. Então porquê é que nós nos deixamos sempre vergar a esta história de que somos os culpados de tudo o que aconteceu nestes países? Então vergar, na sua opinião, é pedir desculpa? É pedir desculpa, é baixar a cabeça quando nos chamam ladrões, esclavagistas e opressores. Quer dizer, nós temos uma dignidade, nós somos mais do que nós os três aqui sentados. Nós somos um povo que tem 9 séculos de história. Depois de nós haverá outros jornalistas da Luz, haverá outro líder do Chega, haverá outro Primeiro-Ministro, outro Presidente da República, mas o povo estará cá, a bandeira estará cá, a nação estará cá. Portanto, nós temos um dever aqui, e o Presidente da República é o primeiro que tem esse dever, de defender a nação quando ela é atacada. Então, se frente a nós, cara a cara, nos chamam ladrões, opressores, ficamos calados, e mais os meus adversários dizem que fariam o mesmo. Portanto, eu compreendo, ou eu estou muito errado, e posso estar também, no dia 18 de janeiro vamos ver isso, quem é que está errado e quem é que não está. Eu quero perguntar aos portugueses se é este tipo de presidente que querem. Porque se for, mais vale eu sair, francamente. Porque se a ideia é pedimos desculpa a toda a gente, andarmos agachados pelo mundo. Eu já o disse, eu nunca aprovarei uma lei, penso que tem que ter instrumento de lei, eu nunca permitirei que passe uma lei em que nós paguemos 1 cêntimo que seja de indemnização às antigas colónias. Porque isso é negar a nossa história mais básica. Essa teria veto automático? Automático, porque mete em causa a nossa dignidade. E que outro tipo de leis é que teriam também o seu veto automático? Porque se isso acontecesse, significaria também que teríamos que fazer um levantamento de quanto é que eles nos têm que dar. Pelos hospitais, pelas estradas, pelas barragens, algumas delas as maiores do continente, do investimento que lá fizemos em recursos humanos, quer dizer, da saúde que gastamos cá com muitos destes países dos PALOP, que vêm cá tratar-se, quer dizer, esses também nos vão indemnizar. Portanto, isto é uma questão de dignidade, para mim não está em causa.